Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Emê Ibrahim e esse é o primeiro vídeo do Mercado por Elas, o novo quadro de vídeos do Elas no Mercado Financeiro. Hoje a gente tem aqui com a gente a Fernanda Gonzalez, ela é CEO de Investment Banking e sócia no BR Partners. A Fernanda vai apresentar para a gente o que é o BR Partners e as principais áreas de negócio. Não entendeu alguma coisa do que a gente conversou aqui hoje? Não se preocupa, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um glossário com os termos tanto em inglês quanto em finanças que a gente usar nesse vídeo hoje. Fernanda, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Fica com você agora. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder ajudar. A gente sabe que o mercado financeiro infelizmente, ainda tem um número pequeno, né, de mulheres. Eu que já faço isso há bastante tempo, conforme a gente vai passando a nossa carreira, vão ficando ainda menos mulheres. Então, gosto muito de incentivar a entrada e permanência das mulheres no mercado. Eu agradeço o convite. Como você falou, eu trabalho, né? Eu sou uma das sócias do Banco de Investimento BR Partners. Nós somos um banco brasileiro nós estamos com 11 anos. Ele foi fundado em 2009 por um executivo chamado Ricardo Lacerda, que tinha trabalhado anteriormente no Citi e na Goldman e resolveu começar um banco brasileiro para o empresariado brasileiro. E convidou uma série de executivos que também tinham trabalhado primordialmente em bancos também estrangeiros. Então, eu vim da Goldman, por exemplo, e tem outros sócios nossos que vieram de outros bancos, e nós começamos o banco como essa ideia de um banco de longo prazo para o mercado brasileiro, para o empresariado brasileiro, e com assim, muito trabalho. A gente acabou tendo uma história muito positiva, né? Como eu falei, a gente está há 11 anos nesse mercado e ocupamos posição de liderança em uma série de áreas, o que nos deixa muito feliz, porque apesar da gente ser um banco menor do que alguns bancos que as pessoas tradicionalmente conhecem, a gente compete de igual para igual. Então, a gente fica muito feliz. Acho que o nosso grande diferencial é realmente tentar oferecer para o cliente um serviço bastante especializado, bem focado, com pessoas bastante sêniores, trabalhando no dia a dia junto ao cliente, porque a gente sempre diz que para os serviços que a gente presta é a transação da vida do cliente, e ele quer que efetivamente seja um serviço muito bem prestado. Então, esse é um pouco da história do banco. E entrando um pouco no que você mencionou, né? Quais são as 4 grandes áreas que nós temos no banco? Eu trabalho na área que a gente chama de Investment Banking, o que é primordialmente uma área de assessoria financeira. Então, o que a gente faz pelos clientes? A gente presta serviços de M&A, né, que é o Mergers and Acquisitions, ou seja, fusões e aquisições. Vocês vão ver que a gente usa muito palavras em inglês no mercado financeiro, em IB principalmente. O que a gente faz no dia a dia? A gente ajuda o cliente a comprar empresas, vender a empresa dele, levantar capital. Então, quando ele está crescendo bastante, ele precisa de dinheiro para investir. Então, por exemplo, uma venda de participação minoritária, trazer um fundo de private equity para o negócio dele. Então, assim, para dar um exemplo bastante recente de uma transação que eu estava trabalhando, tem a rede, né, de lojas pet shops chamado Cobasi, e a gente vendeu uma participação minoritária para a entrada de um fundo de private equity chamado Kinea, e eu estava pelo lado dos acionistas da Cobasi. Então, um exemplo do que faz, né, um time de investment banking. Nesse caso, por exemplo, é um mercado que está crescendo bastante, então você precisa de dinheiro para desenvolver uma plataforma digital, para crescer, para construir novas lojas, e aí você traz um capital de terceiro para acelerar e apoiar os acionistas nesse crescimento. Pode ser o caso de algum acionista que decide vender o seu negócio, então a gente roda um processo para efetivamente procurar interessados por esse negócio e vender 100% ou uma parte desse negócio. Então, esse é o dia a dia do Investment Banking.
E além desses produtos que eu mencionei, tem uma coisa chamada reestruturação financeira, que a gente também faz, que muitas vezes, quando a empresa está passando por um momento de maior dificuldade financeira, você contrata um assessor para ajudar a repensar a estrutura de capital. Então, a gente olha para renegociação com bancos, levantar um capital mais voltado para o que a gente chama, né, de stress. Então, é um capital para ajudar empresas em dificuldade financeira. Então, também é um componente dentro do IB. Então, primordialmente, esse é digamos assim, a primeira área que hoje ainda é a maior área dentro da BR Partners. Então, o IB de vocês, Fernanda, é M&A, DCM, ECM e reestruturação financeira? O nosso DCM é separado, que é a segunda área que eu posso explicar um pouquinho, não fica, Perfeito. assim, a gente trabalha muito junto com o nosso DCM, né? O DCM fica um pouco separado, mas muitas vezes, dependendo do tipo de dívida que vai ser levantado, se é uma dívida estruturada, fica no DCM, se é uma dívida mais do tipo equity ou semi-equity, fica dentro do IB. E nós não temos ECM, então a parte de mercado de capitais, de dívida, a gente faz, o de ações a gente não faz. Então a parte de, digamos assim, emissão de ações não é uma área que nós temos. A gente presta um serviço para uma série de empresas que estão pensando em abrir seu capital, então a preparação para abertura de capital é um serviço que a gente presta. O processo de abertura de capital em si, você precisa ter uma corretora, enfim, é um mercado bastante regulado, essa é uma parte que a gente não tem dentro da BR. Perfeito, tá? obrigada. Aí a segunda área, para a gente entrar no que você está mencionando, é uma área de mercado de capitais, que é o DCM, né, que é o mercado a gente chama de capital markets, cada banco chama de um nome diferente, mas é basicamente o DCM, mercado de capitais, dívida estruturada. A gente hoje é líder no mercado de CRI, né, que é essa parte digamos assim, do mercado imobiliário. A gente é muito forte na emissão de CRIs, mas a gente faz debêntures, CRAs. Então, assim, primordialmente, o que essa área faz? Ela estrutura produtos financeiros para ajudar empresas que precisam levantar uma dívida para, seja, de novo, se capitalizar, continuar crescendo, trocar sua dívida mais de curto para longo prazo. Então, é uma área voltada efetivamente para apoiar a emissão de dívida desses clientes, né? A gente faz... Então, você usa, por exemplo, o CRI, você usa o lastro imobiliário do cliente como garantia e como base para a emissão do produto que efetivamente a gente vai fazer. A nossa terceira área é a área que a gente chama de Sales and Trading, que é aquela área de tesouraria tradicional. Então, a gente ajuda o cliente, né, são soluções financeiras da área de tesouraria, então é a parte de câmbio, derivativos, uma captação institucional, então toda a parte de tesouraria, primordialmente toda essa gestão do passivo, do cliente, a gente tem uma mesa para isso. Então, se o cliente vai fechar um câmbio, ou, por exemplo, ele tem uma dívida em dólar e ele quer swapar para real, a nossa área de tesouraria ajuda nessa parte. E, por último, a gente tem a área que a gente chama de investimentos, que a gente faz basicamente, hoje, o que a gente tem é principalmente investimentos em shoppings outlets, né? A gente, pela própria estrutura do banco, muitas vezes a gente vê algumas oportunidades de investimento e aí levanta um capital para investir em determinados ativos. A gente hoje tem um foco realmente, né, como eu te falei, nos shopping outlets, mas a gente olha algumas outras áreas.
e a gente usa esses investidores privados, que a gente tem um relacionamento recorrente, para levantar o capital para investir nessas empresas selecionadas. Então, assim, primordialmente, as 4 áreas que a gente tem, como eu falei, são a parte de investment banking, o capital market, sales and trading e investimentos. Elas são áreas que se conversam bastante, né? No fundo, é a mesma base de cliente que a gente oferece uma série de produtos. Então, muitas vezes o cliente pode estar comprando uma empresa e aí depois a gente ajuda a fechar o câmbio se é uma empresa lá fora, ou se o dinheiro está vindo de fora, ou, por exemplo, ele tem uma dívida que precisa ser protegida ou feito um swap. Então, a gente tem áreas que se conversam e que, no fundo, são diferentes pontos de contato para o cliente dentro das opções que ele tem no dia a dia, digamos assim, mais financeiro e estratégico deles. Então, essas são as nossas 4 grandes áreas. Fernanda, quando você fala em investidores privados na parte de investimentos, qual a escala que a gente está falando? Vocês atendem a pessoa física ou não chega até aí? Como que funciona? A gente hoje acaba trabalhando mais com family offices, né? Até pelo próprio, digamos assim, DNA do nosso banco, muitas vezes uma família um empresário acaba vendendo uma empresa e ele recebe dinheiro por dentro dessa transação e acaba querendo ter opções de investimento para ser utilizado esse dinheiro que ele levantou. E aí, muitas vezes, uma das opções é utilizar esse dinheiro para eventualmente fazer investimentos em negócios de terceiros. Então, tradicionalmente, na nossa área de investimentos, a gente tem um relacionamento com uma série de famílias e empresários que acabam sendo aquelas famílias que a gente acessa para ver se eles têm interesse em seguir com esses investimentos que a gente está selecionando. Perfeito. E aí eu acho que, por último, né, o que pelo menos o pessoal do meu RH pediu para mencionar, é que a gente tem um programa de estágio, né? Para todas essas áreas que a gente chama de áreas de front, né? São as áreas que lidam com o cliente, assim como para áreas de back, que é, digamos assim, a área de suporte para essas áreas. A gente abre o programa uma vez por ano, em setembro, através do nosso site. A gente tradicionalmente tem em torno de 15 a 20 vagas de estágio, então só para vocês saberem. Eu vou deixar na descrição também a página do BR Partners, o perfil da Fernanda para vocês conferirem, e além do glossário e dos termos que a gente usou, os termos que a gente usou hoje no vídeo. Fernanda, mais algum encerramento? Não, eu acho que aí menos sobre a BR, mais sobre uma carreira no mercado financeiro. Eu sou, obviamente, bastante incentivadora, né? Eu me formei em 2001, né? Então faz bastante tempo. Eu nunca troquei de carreira, sempre eu comecei trabalhando em banco e continuo até hoje, então sempre minha carreira foi no mercado financeiro. E eu acho uma área bastante desafiadora e interessante, né? Eu brinco, tem diferentes oportunidades, né, para diferentes perfis, e eu acho que o mercado financeiro te permite ser um profissional bastante, ter uma visão bastante generalista do que está acontecendo no mundo, você está sempre acompanhando o que está acontecendo e ser desafiado intelectualmente. Acho que é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção e por isso que eu sempre gostei muito. Existe um pouco essa visão de que é um mercado que talvez não seja tão aberto a mulheres, mas eu acho que é um pouco de preconceito a respeito disso. Eu sempre incentivo as mulheres a irem conversar, falar com outros profissionais, se interessarem, porque eu acho que para quem gosta é um mercado super interessante, super desafiador, tem muita oportunidade de crescimento, então não se deixar levar por essa impressão
porque pode ser uma carreira super interessante para quem gosta. Então, eu acho muito legal essa iniciativa que vocês estão tendo, porque muitas vezes é uma questão de entender realmente o que que a outra pessoa faz, o que tem de legal e de oportunidade para tirar um pouco dessa ideia de que eventualmente não é um mercado tão aberto ou tão interessante para mulheres. Muito obrigada, Fernanda. Foi uma honra receber você aqui hoje com a gente. Muito obrigada por terem assistido até o final. E fiquem ligados, acompanhem as páginas do Elas. E é isso, a gente vai vir com mais vídeos a partir de agora. Está oficialmente estreado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.